Isso aí, meu jovem, muito bem. Estamos aqui de volta para mais uma aula. Já estamos quase acabando, hein? Essa aqui é a penúltima, porque as duas últimas a gente vai juntar numa só. Todas elas agora são mais ou menos sobre o mesmo tema, sobre o uso de armas de fogo. A gente vai ver que as próximas aulas são sobre a lei e o decreto, que tratam de... A lei trata de armas de baixa intensidade, né? Não são armas de fogo. Aqui a gente vai falar dos princípios básicos sobre o uso da força e de armas de fogo, que são princípios da ONU. Cara, é uma aula bem mais curtinha, bem mais tranquila, tá bom? A gente tá chegando no final do edital aqui, a gente já vai se aproximando do final do seu curso, e aqui os temas começam a ficar um pouquinho mais fáceis, eu acho, também. Então a gente vai passar, assim, sem se demorar muito nesses temas. Você já sabe o nosso esquema aqui, a gente só faz pergunta, só passa em concurso quem faz pergunta, então a gente vai respondendo questão por questão. E se você quiser ver todas as questões, ver esse curso completo, você vê o link na descrição aí na bio desse vídeo. A gente tem um curso lá com, olha, são 12 apostilas, exatamente, cobrindo o seu edital inteiro de Direitos Humanos da Polícia Federal. Eu acho que é o jeito certo de você revisar, fazendo essas questões na reta final, para gabaritar Direitos Humanos aí no concurso da PF e chegar muito perto da sua aprovação, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Os princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo por funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que é o nome completo desse negócio aí, né? Adotados em Havana em 1990, representam um instrumento internacional fundamental e vinculativo que orienta a conduta das forças de segurança em todo o mundo. Isso está certo ou está errado? Cara, aqui tem uma maldade e é a coisa mais importante que você tem que saber. Ou pelo menos uma das coisas mais importantes que você tem que saber. Não é vinculativo, tá bom? Não é vinculativo. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Algumas das coisas que estão no seu edital, isso aqui é importante, algumas coisas que estão no seu edital são soft law. O que é soft law? Ou seja, não são vinculantes, não foram ratificadas, não foram aprovadas pelos países, assim, por aquele ritual interno, passa pelo Congresso, o presidente sanciona, etc. É só os países lá se reuniram na Assembleia Geral da ONU e aprovaram, né? Primeiro isso aí foi esboçado em Havana, depois os países aprovaram. Mas isso aprovaram ali, entendeu? Não foi internalizado, por exemplo, no caso do Brasil. Isso aqui não é lei no Brasil, isso aqui é só uma recomendação com a qual o Brasil disse que concordava, tá? Mas o Brasil não submeteu a essas regras formalmente, no sentido que elas não são mandatórias para o Brasil e para nenhum país, porque não era o propósito que os países pudessem ratificar. Isso aqui não é uma convenção. Isso aqui são princípios. Ah, não serve pra nada. Então, não, os princípios inspiram, as ideias têm o seu valor. A gente vai ver nas próximas aulas que muitas coisas foram internalizadas na lei, mas os princípios são só princípios. A gente vai ver que tem algumas coisas aqui que na prática não se aplicam tanto. Lembra lá que a gente falou, as regras de Mandela lá era a mesma coisa, era soft law, não era vinculativo. Lembra que falava lá que tinha que ter uma cela individual para cada preso e tal, né? Não tem. E tudo bem não ter, porque não é vinculante, tá bom? Então, número 2. Esses princípios sobre o uso da força e armas de fogo se aplicam a conflitos armados internacionais, não a operações de policiamento interno. Super importante também, isso aqui tá falso, tá? Isso aqui foi feito para policiamento interno. Eles estavam preocupados lá em 1990 com a polícia usando arma de fogo, limitar as ações da polícia, acima de tudo. Não estavam pensando em conflito internacional. Você vai ver que as regras são muito voltadas o cara criminoso em fuga. Não é muito, isso aqui não é pra guerra, tá bom? Isso aqui é pra polícia. E é na toa que você tá estudando isso aqui, né? Porque você vai ser policial muito em breve, se é que você já não o é. 3. Os princípios gerais que governam o uso da força são a necessidade, a proporcionalidade, a precaução e a não discriminação. Também isso aqui é central. Aqui a gente está passando, não são tantas questões, mas eu acho que essas questões iniciais aqui são muito importantes. É verdadeiro, tá bom? O que são esses princípios? Aqui eu vou explicar um princípio por vez para você. E aqui é importante você entender para tomar cuidado para não confundir, porque um jeito da banca testar isso, eu acho que é o jeito que eu faria se eu fosse membro da banca, era misturar, entendeu? Dar um princípio e dar uma descrição de outro. Então, assim, necessidade, que é o primeiro. Só quando precisar usar arma de fogo, tá bom? Assim, e a gente vai ver o que é considerado quando precisar. Mas não vai usar arma de fogo, por exemplo, tá tendo um protesto pacífico, as pessoas se juntaram ali na porta, sei lá, da prefeitura, do governo do estado, para levantar uns cartazes. Talvez eles estejam num lugar que eles não poderiam estar, etc. Mas é necessário mostrar essas pessoas saírem atirando? Não é, né? Dá para usar outras ferramentas. A gente vai falar quais são as outras ferramentas. As outras ferramentas podem ser
conversar com as pessoas, né? O pessoal que estuda isso aqui gosta de falar de desescalar, né? Ou seja, diminuir a tensão, ir lá, conversar, avisar se as pessoas não estão. Se as pessoas estão pacíficas, se elas não estão armadas, se elas não estão oferecendo risco nenhum, vai lá, pede para elas saírem. Ah, elas não querem sair. Tem mil outras maneiras de você fazer antes de tirar uma arma, inclusive coisas tipo bomba de gás lacrimogêneo, mas já é um caso grave também, não é pra ficar dando bomba de gás lacrimogêneo em todo mundo. Mas perceba que tem um degradê de opções que começam na conversa e terminam em dar um tiro. E o dar o tiro é assim, é a excepcionalidade da excepcionalidade, porque tem muita coisa no meio. Você pode inclusive tirar as pessoas dali. Pega o cara e tira dali, entendeu? Tira a força, mas é melhor que dar um tiro nele, né? Proporcionalidade. Isso aqui é importante também, né? Então, a necessidade é assim, só quando realmente precisar. Proporcionalidade, a intensidade e a duração da força devem ser proporcionais ao objetivo legítimo. Mesmo que você tenha que usar armas de fogo, é de uma maneira proporcional, né? Vai dar 80 tiros. O uso da força, aqui a gente não está falando só de arma de fogo, está falando do uso da força, né? Tem que ser proporcional. Imagina esse caso aí que eu falei, tá lá, vamos imaginar que é uma pessoa que tá num lugar que ela não poderia estar, por exemplo, ela entrou, mas ela tá desarmada, ela tá pacífica, mas ela entrou dentro do Palácio do Planalto e tá lá protestando, gritando, tem uma faixa, mas ela não tá ameaçando ninguém, entendeu? Mas ela tá tranquila, mas ela tá lá com uma faixa, com cartaz, ela não pode estar ali, eu falei, você pode pegar essa pessoa e tirar ela de lá, né? É um uso da força, é legítimo, agora é proporcional? Bom, pode ser proporcional, pega pela perna, outro pelo braço, tira a pessoa dali. Ela vai lá e 20 pessoas batendo, um chutando, derruba o cara no chão, torce o braço dele, dá um golpe de jiu-jitsu. É desproporcional, né? É desproporcional. Então tem que ser proporcional. Precaução. Tomar todas as medidas possíveis para reduzir danos colaterais. É isso, toma cuidado. Não vai machucar à toa, não vai causar lesão à toa. Como é que você reduz os danos? Então, por exemplo, eu dei o exemplo lá de uma eventual uso de bomba de gás lacrimogêneo, que é permitido, uma manifestação, o pessoal tá lá ameaçando quebrar. Isso aqui é um bom exemplo. O pessoal tá lá quebrando um banco, entendeu? Quebrando um patrimônio, mesmo que seja um patrimônio público, destruindo um ponto de ônibus. Aí a gente chega na conclusão, não, gás lacrimogêneo para elas irem embora. Também não vai atirar nas pessoas e matar as pessoas porque elas estão quebrando o ponto de ônibus. É desproporcional, né? Que nem a gente falou antes. Então, vamos soltar bomba de gás lacrimogênio para as pessoas se dispersarem e pararem de vandalizar lá o ponto de ônibus ou o que é que seja. Cara, como é que a gente vai soltar essas bombas de gás? Vai ser uma quantidade assim, extraordinária, que as pessoas vão desmaiar, que as pessoas vão passar mal? Ou se a gente soltar só um pouquinho, elas já vão ficar assustadas e vão sair correndo e vão embora e já resolve? Então, assim, veja que a proporcionalidade, ela se relaciona com a ideia de precaução. Como é que a gente evita danos colaterais? Porque se a gente talvez soltar muita bomba de gás lacrimogêneo, as pessoas vão desmaiar, vão passar mal, a gente vai causar danos. Choque elétrico também, né? Você pode ter um teaser lá, nos Estados Unidos eles usam muito, né? Que o cara é imobilizado e tal, com o uso de choque elétrico. Mas, pô, um choquinho, né? Não vai dar um puta choque no cara lá, que o cara vai ficar o resto da vida. Como é que a gente usa, inclusive os danos mentais, os danos cognitivos, tá bom? Ou seja, como é que você faz isso aqui de uma maneira que ela não cause mais problemas e mais coisas ruins do que seja necessário. Talvez seja necessário você causar um probleminha, mas não vai causar um problemão. A proporcionalidade e a precaução andam muito juntas, mas proporcionalidade tem essa ideia de intensidade, precaução tem a ideia de danos. Falou em dano colateral, é precaução, tá bom? E não discriminação também, né? Quer dizer, não vai... Aquilo lá, né? Se você for bater num tipo de manifestante, você tem que bater em todo tipo de manifestante do mesmo jeito, né? Ah, porque ali é de esquerda, então a gente vai ser mais agressivo, os caras são de direita. Ou tratar um cara lá negro diferente do jeito do branco, ou por causa de uma religião. A força... O que justifica o uso da força são as ações que as pessoas estão tomando, não quem elas são, tá bom? Isso é o princípio da não discriminação. Cara, decora isso aqui, porque isso aqui, eles têm pouca coisa para cobrar nesse assunto. Isso aqui é uma coisa que eles podem cobrar. Vamos lá, número 4. O princípio da precaução exige que os funcionários responsáveis pela aplicação da lei, na medida do possível, apliquem meios não violentos antes de recorrerem ao uso da força e armas de fogo. Complicated, né, meu amigo? Me ajuda. Tenta aí, me ajuda a segurar essa barraca e gostar de você. O que você acha? Não é, tá bom? Cara, isso aqui tá mais ligado com a ideia de necessidade, né?
Ou seja, meios não violentos antes. Primeiro os meios não violentos quer dizer o quê? A gente só vai usar os meios mais violentos. Aquilo que eu falei, primeiro conversa com o cara, tá? A gente só vai usar meios mais violentos se for realmente necessário. Então tem uma ideia de ordem, né? De prioridade dos meios. Primeiro o diálogo, depois o cacetete, depois o tiro. Em resumo, a precaução tá mais... Na precaução você já escolheu qual meio você vai usar, entendeu? Você só vai ver como é que você usa. Então se eu vou usar o cacetete, puta, mas não vou quebrar também a cara do cara, eu não vou dar com o cacetete no rosto da pessoa, né? Eu decidi usar o exemplo que eu dei, spray de pimenta, mas como é que eu vou dar? Como é que eu uso? Vou soltar spray de pimenta num lugar fechado, né? Teve um caso que ficou famoso, e novamente eu não estou aqui para falar bem ou mal, mas é um caso notório, é um caso que os policiais procederam de maneira errada. Eu falo isso porque eu sei que tem muitos colegas aí que são policiais, que estão estudando, e admiro muito, que já são policiais, né? E às vezes eles são da PRF, que é o caso que eu vou citar, então, enfim, não quero personalizar, não tem nada a ver com uma instituição ou outra. Mas alguns agentes, acho que se não me engano, 2 ou 3 agentes da PRF, pouco tempo atrás, botaram um cara dentro da viatura e soltaram uma bomba de gás lacrimogênio dentro da viatura lá, e o cara morreu. Isso aí viola o princípio da precaução. Eles poderiam até estar dentro da razoabilidade de usar a bomba. Não tenho dúvida que a PRF pode usar bomba de gás lacrimogênio, né? Mas não dentro de uma viatura fechada, né? Quer dizer, você não tomou todas as medidas possíveis para reduzir os danos colaterais. Se eu estou usando uma bomba de gás lacrimogênio, pelo princípio da precaução, eu devo fazer isso em um lugar aberto, né? De preferência bem aberto. Porque essas coisas, mesmo armas que não são de fogo, podem ser imensamente perigosas, podem ser inclusive fatais, né? Um cacetete pode ser fatal se usado do jeito errado, né? Então isso, o princípio da precaução é mais por aí, tá bom? Vamos lá. Número 5. Exemplos de meios não violentos incluem a presença policial, o uniforme, o veículo, a linguagem corporal, a persuasão verbal. Isso aqui é interessante, eu quis fazer essa aqui, porque, veja, eu falei da persuasão verbal, vai lá, fala com o cara, conversa, mas às vezes tem meios até anteriores a isso, de conseguir, da polícia conseguir o que quer, né? Às vezes a mera presença policial já é suficiente para evitar que as pessoas façam alguma coisa. Por exemplo, uma viatura ali, né, observando, uniformizado, com o veículo e tal, já é, em boa medida, para algumas coisas, né, eficiente para acalmar aquelas pessoas lá, né? Às vezes a mera presença da polícia já faz as pessoas se retirarem, no exemplo que eu dei, né, do pessoal que está no lugar que não pode. Tem uma manifestação na porta lá do STF. Cara, se tiver presença de polícia, se tiver lá os carros, a polícia uniformizada em quantidade grande, isso já pode dissuadir qualquer coisa, né? Os caras já vão ficar, não, vamos ficar aqui, não vamos avançar, não vamos fazer nada, porque senão a polícia tá aí, né? Então isso é um meio não violento. Veja que tem muitas coisas que dá para fazer antes de pegar na arma, né? Então, muito bem. A 6 eu vou passar muito rápido, que é o seguinte: os funcionários responsáveis pela publicação da lei podem recorrer ao uso de armas de fogo exclusivamente para impedir a fuga de qualquer suspeito. É o oposto disso aqui, né? Não pode atirar no cara para impedir a fuga, tá bom? Se o cara tá só fugindo, não oferece risco, não é atirar nele. Essa coisa que às vezes as pessoas falam, né? No Rio de Janeiro teve uns casos assim, a polícia... O cara não parou lá na blitz e tal, e aí a polícia atirou no cara. Se ele não estava oferecendo perigo, tem que atirar no pneu. Esses princípios são bem voltados para a proteção das pessoas. Então aqui a ideia aqui é que é melhor o cara fugir do que você descer bala nele, né? Então, mas muitas pessoas vão argumentar, se fugiu da polícia, se fugiu de uma blitz, por exemplo, assumiu o risco, tem que atirar para matar. Não é o que está nos princípios aqui, né? Você só pode atirar em alguém se o cara oferece risco à vida das outras pessoas. A questão 7 você faz depois, mas é exatamente sobre isso, tá bom? Só pode usar arma de fogo quando estritamente inevitável proteger a vida, não o patrimônio privado. 8. O princípio isso aqui a gente já fez, a gente já falou, eu vou pular. A 9. Sempre que o policial fizer uso de força letal, deverá ser conduzida uma investigação administrativa e judicial independente. Isso aqui é uma previsão importante também, tá lá no princípio 22, depois você pega a nossa apostila aí e lê o 22, mas é exatamente isso, tá bom? Sempre que tiver... E não é só se morrer, tá bom? Se
resultar em ferimento, outras consequências graves. Isso aqui é importante. Investigação administrativa e judicial independente, tá bom? Não vão ser os próprios policiais lá que vão investigar. E as vítimas têm direito de acessar o judiciário. A 10 eu vou passar também, mas só pra você saber. Os princípios... Vamos fazer, tá bom. Eu não resisto, às vezes, porque é boa essa pergunta é boa e eu não quero tirar de você. Eu quero fazer uma aula curta, mas vamos fazer direitinho, né? Por não ser uma convenção, os princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo podem apenas recomendar que os governos criem regras claras sobre o uso de armas, sem tratar da criminalização do uso arbitrário de armas. O que você acha? Não é convenção, não pode falar para criminalizar? Não, isso que tá errado, né? Ele fala para criminalizar. Devem assegurar seja punido como delito. O que é a diferença? A diferença é que não é vinculante. Se o país não fizer isso, né, não tem um tipo penal lá relacionado ao uso abusivo de arma de fogo. Não vai fazer nada. Tudo bem, tá desrespeitando os princípios lá, mas paciência. Os princípios são só uns princípios, são só recomendativos. Mas tá lá. Se você for seguir os princípios prevêem a criminalização. Tudo isso que a gente estudou aqui prevê que os países criminalizem, tá bom? Ali do genocídio até a tortura... Cara, tudo tem que criminalizar. Isso aqui é o ferramental mais clássico do direito nacional. Os princípios prevêem apenas em último caso o uso de armas... Os princípios prevêem o uso apenas em último caso de armas de baixa letalidade, como teasers e sprays, e de armas de fogo. Verdadeiro ou falso? Isso aqui é uma pegadinha, hein? Em último caso, só as armas de fogo, tá bom? Você pode usar teasers, sprays ou outras coisas... Cacetete, mesmo que não seja um recurso na necessidade absoluta, né? A polícia pode usar um cacetete mesmo que não seja uma situação extrema que o cara vai matar todo mundo e tal, né? Agora tem que ser proporcional, também não pode ser por nada, né? Não pode ser de graça. A 12 eu vou pular, porque a gente já viu isso aqui. 13. O disparo com intenção letal é vetado. Cara, não, né? É como a gente falou, quando estritamente inevitável proteger a vida. Mas tem um cara lá, que tá lá, prestes a matar 5 pessoas, sequestrou lá um ônibus, falou que vai matar. Teve um caso no Rio de Janeiro, né? O cara sequestrou, um caso recente. Teve um muito antigo lá, que tem até um documentário. E tem um mais recente, o cara sequestrou um ônibus na Ponte Rio-Niterói. E o cara lá atirou e matou o cara. Por quê? Porque ele oferecia um risco para a vida daquelas pessoas. O cara estava armado dentro do ônibus dizendo que ia matar aquelas pessoas. Para evitar a perda do efeito surpresa, o uso de armas de fogo dispensa a exigência de aviso prévio reservada a meios não letais. Cara, tem que, sempre que dá, tem que dizer, mesmo que seja para atirar, entendeu? Claro, se não tiver oportunidade, né? Quer dizer, o princípio 10 diz isso. Dar um aviso claro sobre a sua intenção, claro que na prática, né? Sobre a sua intenção de usar armas de fogo, com tempo, basicamente, para o que você está fazendo, senão eu vou atirar em você. Claro que, né, na prática, se você falar pro cara que você vai atirar nele e ele estiver armado, existe uma chance razoável dele atirar em você primeiro. Então, salvo se isso colocar indevidamente em perigo os funcionários responsáveis por aplicar a lei. Você tem essa exceção aqui, que na prática dá um salvo-conduto para você atirar primeiro e avisar depois, porque normalmente quando você está quase atirando no cara, é porque a situação realmente é grave e aquele cara, né... Normalmente não é a hora do diálogo, mas os princípios aqui prevêem que, tendo a chance, tem que avisar o cara, tô armado, vou usar, joga essa arma no chão. Às vezes tem isso, né? Tá lá apontando, joga a arma no chão. Um pouco coisa de filme americano também, na prática não é bem assim, né? Mas supostamente deveria ser, e pode acontecer, e pelo princípio é assim que é, tá bom? Aí vamos fazer aqui... falar um pouquinho mais de um princípio. Qual desses que não é um princípio desses da ONU aí sobre o uso de armas de fogo? Então vamos lá. A. Eficiência operacional. B. Uso progressivo da força. C. Proporcionalidade. D. Preferência por meios não letais. Z. Proteção do direito à vida. Cara, a gente já falou todos esses aqui, né? Uso progressivo a gente já falou, né? Ou seja, da mera presença... uma conversa, o cacetete, o spray de pimenta,
até o tiro no sujeito, tiro na perna. É progressivo, né? Proporcionalidade, a mesma ideia aqui, né? Não vai lá usar uma metralhadora contra um monte de escoteiro, né? Preferência por meios não letais, já falamos amplamente também. Proteção do direito à vida, quer dizer, só vai usar arma de fogo, só vai usar letalidade se tiver a vida em risco. O único que não é a eficiência operacional, né? Porque aí estamos menos preocupados em ser eficiente. Claro que as armas, atirar no cara é muito eficiente, né? Se o objetivo é neutralizar, porra, eficiência imensa. Mas aí tem uma questão dos direitos das pessoas, até de presunção de inocência, né? Claro que qualquer coisa que aconteça. Tem uma manifestação ali que a gente não pode. Os caras estão fechando a Avenida Paulista, ou fechando uma faixa na Avenida Paulista para protestar, sei lá, contra falta de creche. Aí chega lá a polícia atirando em todo mundo, porra, muito eficiente, né? Acabou a manifestação. O pessoal vai sair correndo, porra, liberou a pista em 10 segundos, né? Mas não é porque é eficiente aqui, né? Tem que respeitar as outras coisas. Dignidade humana, preservação da vida, é isso, né? A 16 eu vou pular, tá bom? Aí fica pra você de lição de casa. E a gente vai fazer a 17, que é a última, também pra gente pensar aqui e passar por algumas das previsões mais importantes aí dos princípios e ver qual dessas, novamente, tá errada. Ou seja, tem que achar as 4 que estão certas aí. Tá bom? Vamos lá. Letra A. Comunicação às autoridades superiores de ferimentos ou mortes causadas por armas de fogo. B. Suspensão de agentes envolvidos em incidentes com armas de fogo até a conclusão do inquérito. C. Treinamento policial voltado para os direitos humanos e alternativas à força, além de apoio psicológico aos profissionais. D. Registro e controle detalhado do arsenal e do uso de armas, além da revisão de incidentes. E. Direito das vítimas a inquérito independente e ação judicial. E aí? Bom, algumas a gente já falou, né? Aí a gente já falou. Tenta responder aí, cara. Pausa o vídeo se for necessário. A gente já falou, tem que ter inquérito e ação judicial independente, etc. Cara, seria estranho, né? Se não tivesse treinamento. Você fala tudo isso aí, sempre vai ter treinamento, né? Apoio psicológico. Bonitinho demais para ser, né? Para ser falso. Tem uma ideia dessas 3 aí, o que você acha? Cara, a A é verdadeira, tá bom? Tem que comunicar, tá previsto lá. Isso aqui é o seguinte, pra... Mesmo ferimentos. Pro cara lá, o cara tá na rua lá, atirou no sujeito, machucou, se morreu, então, né? Tem que comunicar às autoridades superiores. O que é um pouco da ideia de que a própria polícia, cabe à própria polícia também controlar suas tropas lá e evitar o uso descontrolado de armas de fogo, né? Ou da força de maneira mais geral. Então ficamos entre a B e a D. Bicho, sempre eles gostam de registro também. Lembra que a gente falou lá no desaparecimento forçado, que tinha toda uma coisa de registro, de quem tá preso, de quem não tá preso. Isso aqui é a ideia. Se você controla o arsenal, você controla o uso da força. Até porque você vai saber quem tá com cada arma, qual arma tá com cada policial, quem pegou a arma naquele dia, quem devolveu a arma, quantas armas a gente tem. Se você não tem controle das armas, você não controla o uso das armas, né? Então isso aqui tá certo. O que não tem é isso aqui que realmente é mais específico, né? Suspensão dos agentes envolvidos, não diz isso, né? Aí é mais procedimento, pode, o país, a polícia lá, decidir suspender, tem que ter a investigação, tem que ter o inquérito, mas necessariamente os caras têm que ser suspendidos caso eles usem as armas. Você vai ver, como a gente viu aqui amplamente, pode ter 1000 casos em que o cara usou com legitimidade, né? Às vezes ele tem que usar a arma mesmo. O cara lá que atirou no cara lá da ponte Rio-Niterói que eu falei, no cara que estava sequestrando o ônibus, não acho que esse cara tenha sido suspenso, entendeu? Muito bem, aí tem mais, se não me engano, uma perguntinha, não tem, era isso. Meu cara, a gente fez essa... Opa, cadê? Quero eu. A gente fez essa aula mais curta aqui, porque é realmente um assunto mais rápido, pra gente avançar para a próxima aula e encerrar o nosso curso aqui completo. Estamos aqui no YouTube inteiro, vê o nosso material, tá no link da descrição, te convido, vê a nossa descrição, vê as outras aulas, é um prazer estar aqui com vocês até esse momento. Eu agradeço muito a sua atenção, o seu carinho, a sua prestatividade de me acompanhar nessas aulas. Eu espero que esteja sendo útil, eu espero que você volte para essas questões na sua reta final aí, cara.
Cara ou moça, né? Vai dar certo. Vamos lá. Pau na máquina. Tá bom? Até a próxima. Tchau.